Good afternoon. Thanks for attending the CSD Sustainability Seminar. I'm going to very briefly kick us off. I'll make just a few remarks and then I'll turn it over to Mauricio Busquela from HUD, who has organized a great seminar for us today. So just to remind you, this is a monthly seminar, and the idea is to help us with communication and coordination and collaboration during the lockdown. This is the third of these seminars that we've had. The first one was in April. We talked about coronavirus-related research in CSD. And then last month, Adrienne Bachel from CCS talked to us about just transitions. And as I said, this month today, HUD, Mauricio Busquela, has organized a great seminar on smart cities responses to coronavirus and how cities are leveraging digital technologies to address the crisis. We have 3 speakers, and I'll let Mauricio introduce them. Before I do that, though, I just want to mention that we'll have another seminar next month, which is being organized by R&D. And then we'll take off August, and we'll start up again in September with a seminar by Sam Asher from Johns Hopkins University. So in terms of logistics, the seminar today is, the webinar today is an hour and 15 minutes. We'll go until 4:15. Each of the speakers will speak for 15 minutes after Mauricio gives us an introduction, and then there'll be time for questions and answers at the end, and we'll ask people to please submit questions and comments through the chat. So with that, I'll turn it over to Mauricio. Thank you very much, Alan. Buenas tardes a todas e todos, y bienvenido a nosso taller Ciudades Inteligentes apalancando las tecnologías digitales para responder al COVID-19. El COVID-19 ha impuesto un cambio de paradigma en la vida de las personas, empresas y gobiernos. Esta crisis ha destacado el papel fundamental de las ciudades inteligentes, que están potencializando las tecnologías digitales y soluciones innovadoras para entender situaciones de emergencia como la actual, para responder às necessidades cidadãs de maneira ágil e eficaz e para apoiar a los gestores e líderes comunitários em la toma de decisões. Transcurrido um pouco mais de 100 dias desde o início da pandemia e seu desenvolvimento em Latinoamérica e o Caribe, invitamos hoje a esse taller Clementine Tribular, Márcia Casseb e Pablo Cerdeira para que compartam com nós outros suas experiências e liderazgos em la implementação de soluções inovadoras para brindar melhores serviços a las comunidades vulneráveis e para desenhar políticas públicas basadas em evidência. Clementine Tribular se desempenha como especialista de HUD em Brasil desde 2018. Graduada em Ciências Políticas com maestria em Política Urbana por Instituto de Estudos Políticos de Paris e especialização em Sociologia Urbana pela Universidade Federal Estadual de Rio de Janeiro. Conta com larga experiência em temas de urbanismo, desenvolvimento econômico e social, entre outros, havendo trabalhado em 35 países, incluindo Haití, onde viveu por 5 anos, logo depois do terremoto. Márcia Casseb também é especialista do HUD, trabalhando agora em Paraguai. Graduada em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui uma maestria em Recursos Hídricos, Ambientais e Sanitários e uma especialização em Planificação Territorial Urbana. Desde 2007, Márcia participou em la preparação e execução de mais de 18 projetos urbanos para o banco, havendo coordenado o programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis em Brasil, que contemplou o desenvolvimento de pilotos e planos de ação para 6 cidades, entre elas Goiânia, João Pessoa e Vitória. Márcia também é coautora do livro El Camino hacia las Smart Cities. E Pablo Cerdeira é membro do Conselho de Administração do CESAR, Centro de Estudos de Sistemas Avançados de la Ciudad de Recife, em Brasil, e líder técnico do programa Dados e Análises para Decisões Operativas do Porto Digital, que é um parque tecnológico e de inovação em Recife também. Pablo é professor de Direito e Tecnologia da Fundação Getúlio Vargas, em Rio de Janeiro, e lidera seu Centro de Tecnologia e Desenvolvimento. Además, Pablo coordina o Bien Público Regional do BID, Big Data para Desenvolvimento Urbano Sustentável, para as cidades de São Paulo, Montevideo, Jalapa, Miraflores e Quito. De 2013 a 2016, Pablo dirigiu a Oficina de Inteligência de Dados da cidade de Rio de Janeiro e liderou projetos tecnológicos para o Mundial de 2014, os Juegos Olímpicos de 2016
y fue responsable por la alianza entre la ciudad de Río de Janeiro y la plataforma Waze de Google. Creo que ese panel es un panel súper especial. Esperamos que gusten bastante y ahora invito a Clementine para que pueda nos contar de qué son los temas de tecnologías aplicadas en la ciudad de João Pessoa. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como Mauricio dijo, mi nombre es Clementine. Yo soy especialista de HUD acá en Brasil, en la oficina de Brasilia. Y ingresé hace 2 años en el banco y empecé a trabajar como jefa de equipo de un programa que se llama João Pessoa Sostenible, que es un programa bastante grande de $200 millones de inversión, que tiene muchos componentes, es bastante complejo, pero básicamente empezó su implementación hace un poquito más de 1 año y les voy a mostrar algunos elementos de estos componentes del programa y de lo que hicimos. Y lo que quería decir como introducción es que no soy una persona tecnológica, no conocía nada de ciudades inteligentes hasta conocer Mauricio, que es miembro de mi equipo y que intentó con mucha paciencia mostrarnos que no era nada del otro mundo y que se podía incluir estas herramientas de manera simple para ayudar la vida en vez de complicarla, lo que era un poquito mi preconcepto inicial. Entonces les muestro un poco, básicamente les voy a mostrar 2 cosas de nuestro programa, 2 componentes que nos interesan hoy. El primer componente es la urbanización del complejo Beira Río. Lo que les puse acá es un mapa de la ciudad con un focus en el barrio que estamos hablando. Les voy a mostrar ahora unas imágenes muy rápidas para que tengan un poco una idea de lo que parece el barrio. Es un conjunto de 8 favelas que está muy bien ubicada en la ciudad, pero con servicios básicos muy precarios. Y el proyecto básicamente, en pocas palabras, contempla muchos elementos de urbanización y de infraestructura, además de temas más de desarrollo social y económico. Esto es, por un lado, una de las metas principales del programa. Por otro lado, tenemos otra meta que está en el componente que se llama gestión de la ciudad, que es la implementación de un centro de cooperación de la ciudad. No es este que ustedes ven en foto, pero era para que ustedes puedan visualizar un poco. Este es uno de Niterói, de otra operación nuestra, pero básicamente la idea del centro es tener varias instituciones en una misma sala que pueden estar monitoreando la ciudad, y en el caso de João Pessoa, se decidió que iba a empezar con integrando las temáticas de movilidad urbana, de seguridad, de protección civil y de salud. Entonces, básicamente, esto es para darles un poco el panorama de nuestro programa y, como les dije, solo hace un poquito más de un año que empezamos, entonces todo esto está en fase de preparación. Estamos escribiendo los términos de referencia para el complejo Beira Río, lanzando las primeras licitaciones, pero bien al principio. Cuando nos llega el COVID en marzo, esto es la situación al día de ayer de la ciudad de João Pessoa, o sea, un poquito más de 300 muertos y entre 8.000 y 11.000 casos diagnosticados. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Cuando nos llegó esta situación, nos preguntamos cómo el programa podía contestar a esta crisis. Y nuestra decisión fue de utilizar el futuro, digo futuro porque no está de pie todavía, el futuro centro de control de la ciudad, que tiene una meta muy clara de gestión de crisis, para poder hacer una acción piloto
de ayuda alimentaria. Y básicamente la alcaldía decidió distribuir canastas básicas y kits de higiene a más de 10,000 familias en la ciudad. Les puse acá la lista de la ciudad, incluye nuestros territorios directos del programa, que son las 8 favelas del complejo Berrarillo, pero también unos conjuntos habitacionales como este que les puse en foto. Y bueno, el diagnóstico de la alcaldía era que íbamos a tener que enfrentar esta crisis alimentaria por causa en estos territorios de mayor vulnerabilidad social y económica. Ahora, ¿cuál era nuestro problema? 2 problemas principales. El primer problema era la escala, porque distribuir canastas básicas a un barrio o 2, ok, pero 10,500 familias es otra cosa. Y el segundo desafío era que decidimos hacerlo de manera puerta a puerta. Todos nos iniciamos un poco a los conceptos básicos de ayuda humanitaria, que no era necesariamente nuestro perfil inicial, y descubrimos el concepto básico de do not harm, que dice que cuando estás llevando un beneficio a una población en crisis, no puedes estar creando un riesgo para esta población. Y evaluamos que si decidiésemos de hacer distribución en puntos, íbamos a forzar a la gente a salir de sus casas y tener agrupaciones, mismo con control iba a ser un riesgo adicional. Entonces, acá llegamos con 10,500 puertas a abrir en un tiempo relativamente corto, considerando la urgencia de la situación. ¿Qué hicimos? Hicimos básicamente 2 cosas, una del punto de vista institucional y la otra del punto de vista técnico. Del punto de vista institucional, decidimos utilizar lo que era la arquitectura del Centro de Cooperación de la ciudad como la estructura de base de la organización de esta campaña logística. Lo que están viendo acá es la estructura del CCC normal con sus ejes de trabajo y sus instituciones, y básicamente se añadió muchos otros actores, muchas secretarías municipales que estaban participando o de la preparación o de la implementación con equipos de campo movilizados para la distribución. Y además de la propia alcaldía, el ejército y la marina. Del punto de vista tecnológico, que es el que nos interesa un poquito más hoy, la alcaldía creó un aplicativo para celular y tablet que pudiera ser la base organizacional tanto para la preparación como para el futuro monitoreo de esta campaña de distribución. El aplicativo conecta los equipos de campo, que lo pueden utilizar hasta sin conexión a internet, que era importante, y un equipo conectado con el dashboard, donde se centralizan todos los datos. Entonces, básicamente, lo que fue hecho es que fueron constituidos grupos, equipos de campo para la distribución, que fueron capacitados a este aplicativo y conectados al equipo del centro de crisis que estaba manejando estos datos. Fue realizado un paso a paso con unos protocolos de actuación que crearon modus operandi para cada uno de estos actores y básicamente un manual de usuario para la organización de esta campaña. Cada agente de campo tuvo instrucciones específicas sobre cómo utilizar el aplicativo. Básicamente, unas funciones centrales fueron que las canastas básicas que se distribuyeron tenían un QR code que era escaneado. Cada casa a donde se le entregaba, se sacaba una foto georreferenciada de esta casa, una foto, acá lo ven en la pantalla, del documento de identidad del jefe o de la jefa de familia,
y también una foto de esta familia con la mercancía en la mano frente a la casa. Esto nos ayudó para la organización logística, pero algunos de estos elementos también son esenciales para los órganos de control de auditoría interna y externa financiera en Brasil para poder comprobar que cada beneficiario sí obtuvo su beneficio. Y todos estos datos están centralizados en un dashboard donde se puede monitorear el avance tanto físico como cuantitativo de la distribución de estos bienes. Bueno, ¿qué dio esto todo? La campaña empezó la semana pasada. Mientras estamos hablando hoy, están distribuyendo en las calles. Estas son fotos del primer día. Pueden ver que están produciendo un informe diario con la localización de las distribuciones y el número exacto de canastas distribuidas. Y, bueno, algunas ilustraciones acá para poder contarles que ¿para qué llevamos y elegimos como Mauricio mostrarles este caso? Es porque conseguimos juntar dos desafíos a la misma vez. El primer desafío era obviamente una acción social con una logística viable. Teníamos una crisis alimentar y un desafío de poder atender una escala muy grande en un tiempo muy corto. Acá pueden ver en las fotos todas las etapas de esto que les describí, del paso a paso en el campo, de sacar la foto de la persona, del documento, el QR code, la casa, etc. Pero además, aprovechamos esta herramienta tecnológica para poder desarrollar un segundo subproducto, que es una encuesta muy cortita que les puse acá, que se aplica específicamente a nuestros barrios de intervención del programa, o sea, a dónde tenemos planes de acción para los 4 años que vienen. Estábamos con datos muy desactualizados que databan de la preparación del programa de 2015 hasta 2017. Entonces, entre comillas, aprovechamos de la campaña logística para actualizar los datos sobre nuestra población meta, en el caso la del complejo Berrarillo que les mostré al principio. Con una encuesta muy básica, en total son 7 preguntas nomás sobre condiciones socioeconómicas, sanitarias de la familia y sobre condiciones de habitabilidad de la propia unidad habitacional, porque nuestro programa tiene un focus muy grande en las viviendas. Entonces, esto nos va a enriquecer muchísimo el poder de decisión arriba de datos más actualizados. Y bueno, esto para decirles que de un desafío, siempre me río cuando la gente en el BID tenemos un poco una nomenclatura interna de decir que nunca tenemos un problema, tenemos una oportunidad. Bueno, creo que esto es un poco un ejemplo de cómo empezamos con un problema y terminamos con una oportunidad, porque el equipo supo inventar muy rápidamente este pequeño aplicativo celular, que es fácil, que no costó tanto tiempo ni esfuerzo y que al final nos permitió convertir varias dudas y problemas de todo el programa en general que no estaban vinculados a la pandemia en una fuente extremadamente rica de datos que vamos a estar utilizando a partir de ahora. Entonces aprovecho para agradecer nuevamente a Mauricio que nos ayudó con esto y ya termino. Gracias a todos. Muchas gracias, Clementine. Realmente esse programa é um programa muito bonito e também está em fase inicial, digamos assim, pero os logros e potenciais são enormes. Muchas gracias, Clementine. Agora me gostaria de chamar a Márcia para que nos cuente um pouco de um projeto em Paraguai, Chacarita Alta. Márcia?
Olá, Maurício. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy con un problema en mi cámara, perdonen, pero muy contenta de estar acá con ustedes y voy a compartir pantalla para mostrar a ustedes a experiência que estamos tendo em Paraguai, que também, como Clementín, apareceu como uma oportunidade. Esse trabalho que estamos desenvolvendo em Paraguai está sendo, não sei se começou a compartilhar a pantalla. Todavía no. Vamos volver acá. Quizás tú congelaste tu cámara, quizás se puede apagar la cámara. Só um momento. Um momento acá, vamos volver um minuto e vou a compartilhar. Perdonem, por favor. Estão mirando acá? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ok, muchas gracias entonces. Entonces, volviendo acá a la presentación, eu vou falar do Collab Map, que é uma plataforma que estamos desenvolvendo em Paraguai para alguns programas que estamos desenvolvendo em áreas vulneráveis, e esse trabalho está sendo desenvolvido a partir da Presidência da República, com 2 ministérios com os quais trabalhamos diretamente, que é o Ministério de Obras Públicas e Comunicações e o Ministério de Urbanismo, Vivienda e Hábitat, com a firma Capsus. Então, só para poner um pouco de contexto, vocês sabem que emergências como o Covid-19 são um reto para áreas urbanas e que os problemas são muito graves quando trabalhamos com grupos vulneráveis, não? Então, a partir de todo o nosso involucramento que temos com esses populadores de Assunção, pensamos como poderíamos ajudar de forma eficiente, pero considerando uma participação comunitária e em um tempo de crises. Para pôr um pouco em contexto, Assunção é uma região metropolitana com quase 3 milhões de habitantes, e nós temos o que chamamos de banhados. O Rio Paraguai é um rio que nasce em Brasília, no Pantanal, e temos acá um fenômeno que é a crescida do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, quando tem uma crescida de mais de 4 metros, ele acaba afetando a quase 20 mil famílias que vivem em área de risco, e essas crescidas elas ocorrem de forma de lejos e muito lenta. Então, muitas vezes essas famílias têm que sair de suas casas por quase 3 a 4 meses nos anos em que isso ocorre. Então, nós temos 2 programas que são nessas áreas, Chacarita Alta, que tem grande parte da área não inundável, que é de 1.000 famílias, e um projeto que está Chacarita é um projeto que já estamos implementando, e um projeto em Banhado Tacumbu com 2.500 famílias, e essa sim é uma área que todas as 2.500 famílias, por exemplo, foram sacadas de suas casas em 2018. Não? Isso ocorre muitas vezes em décadas. Então, nós já estávamos com uma preocupação de começar o projeto com uma estratégia de comunicação e participação social, que involucra a Municipalidade de Assunção, com seu plano de la Franja Costeira, nosso projeto, um projeto de uma avenida costaneira sul, e que tem, então, todos esses temas juntos generavam uma oportunidade de melhorar a comunicação e na consolidação do bairro, não? E buscar ter um conteúdo unificado de comunicação. Então, nós já estávamos desenvolvendo 3 mecanismos de participação: um mecanismo de informação e comunicação, um de consulta e participação e um mecanismo de atenção a queixas e reclamos. E é justamente dentro do mecanismo de consulta que já havia sido planteado uma plataforma digital.
que se chamava CollabMap, não? Que é um sistema que tem um potencial muito forte, incluso é referenciado. Então, desde o início, nossa ideia é trabalhar em Tacumbu, que está apenas começando, com uma plataforma digital que pueda também comunicar-se com os populadores para trazer todos os problemas, entender como eles estão acompanhando as obras, todas as ações propostas. Então, nós, desde que eu quero contar um pouco como isso começou, desde o início da pandemia, eu falei com o padre Velasco, que é super importante no Banhado Tacumbu, um líder comunitário que está há mais de 20 anos aí, e ele me disse: Márcia, eu não tenho informação para ajudar a gente. E aí eu imediatamente pensei em trazer um módulo da plataforma para apoiar o Covid-19, não? Então, para apoiar a toma de decisão junto ao governo nacional, junto à municipalidade e de outras redes de apoio que estão se formando em Assunção. Então, por quê? Queríamos entender melhor as necessidades da gente, como poderíamos ajudar ao uso eficiente dos recursos, facilitar a criação de consensos e ter informação transparente em tempo real. Então, CollabMap está sendo Covid-19, está sendo implementado em Chacarita Alta e também será implantado em Tacumbu, pero eu quero dizer a vocês que estamos seguros de que essa é uma plataforma que poderá ajudar em outras crises, como crises de inundação e crises também, outras crises como enfermidades como dengue, por exemplo, em el área de Chacarita e de outras áreas informais de Assunção. Então, começamos um monitoreio por Chacarita Alta, porque já havia um equipo formado, não? Que poderia apoiar. Então, esse piloto, quais são os retos? Primeiro, que Clementina acaba de mostrar que o primeiro tema que apareceu em áreas informais foi segurança alimentar. Isso é a principal preocupação de todas as instituições que estão apoiando o Paraguai. O BID já apoiou. Então, espero. Há outros temas também que se pode monitorear, como estão os serviços públicos, atividades de prevenção, não? Para evitar o contágio, as condições de vida da família, situação das mulheres ou de pessoas em situação de violência, a perda de emprego, de atividades econômicas e também, naturalmente, o tema de saúde, como poderíamos apoiar se os números começassem a crescer rapidamente, não? Então, só para que vocês entendam como é importante esse tipo de abordagem, não? Em Brasil, foram feitas algumas encuestas usando líderes comunitários em regiões metropolitanas e 3 cidades do interior que estão aí em mapas em diferentes regiões do país, não? Então, só para que entendam, essa encuesta em Brasil de maio e junho mostra que se o tema de insegurança alimentar é a maior preocupação dessa gente, a hambre. Depois, o tema de canastra básica, que está atendendo, por exemplo, nosso programa de João Pessoa, o tema de trabalho e, por último, o tema de morte, o tema de Covid. Então, o primeiro problema a tentar resolver são esses problemas imediatos que aparecem nessas áreas informais, e eu creio que isso está ocorrendo em toda a América Latina. Então, eu quero dizer a vocês que esse é um trabalho que está em desenvolvimento. Nós teremos muitos desafios. Então, a dificuldade que não queríamos... as pessoas estavam pensando em confinamento, queríamos evitar o risco de aglomeração. A primeira ideia foi trabalhar com referentes, que são líderes comunitários, que são divididos por setores. Eles têm muito controle, muito conhecimento das pessoas que vivem em cada manzana. Então, nós vamos começar a aplicar questionários, começando por líderes comunitários. E nós já temos dentro da plataforma dados de um censo que já havíamos olhado, e aí vocês podem mirar já o potencial da plataforma, que é o hotspot. Ele tem, então, é possível identificar, por exemplo, a população de maiores de 65 anos, onde estão as mulheres embaraçadas, onde há ninhos. Então, isso pode ser visto em toda a área e também nos setores, e isso apoia muito a toma de decisão a partir e as respostas do governo.
eu quero dizer a vocês que são muitos os desafios, e ele é o primeiro, e é claro que nós outros estávamos muito preocupados em utilizar, por exemplo, o paquete de dados de los referentes. Não, muitas vezes se cria pontos de Wi-Fi em praças, mas não queríamos evitar aglomeração. E então, começamos buscando como pôr pontos de Wi-Fi para que as famílias pudessem contestar todas as encuestas, cada família, não a los referentes. Mas os custos eram muito altos e seria custoso e necessitaríamos mais tempo para pôr. Depois, entramos em contato contigo, que é uma companhia de telefônica, e ela nos orientou, junto com o MITIC, que é o Ministério de Tecnologia, de Informação e Comunicação do governo, a buscar um convênio com a Câmara de Operadores Móveis para criar, por exemplo, uma URL grátis e, por exemplo, que a gente da área pode ter acesso a dados por teléfono, poder contestar as encuestas e ter um tempo de uso, não? Evitando trazer mais problemas a essas famílias na recoleção de informação. Então, pensamos em alternativas de outros pontos de acesso e hasta compra de paquetes de dados somente para os referentes, para utilizar as informações para apoiar sem criar problemas à população. Então, durante o processo, são muitos os desafios que se mostram acá, e nós não estamos pensando que o CollabMap Covid-19, ele vai ser usado solamente agora, incluso o Paraguai hecho um excelente trabalho de contenção do Covid. O Paraguai tem hoje 1.422 casos, solamente 13 pessoas mortas. Em termos gerais, é um número importante, considerando os problemas que estamos tendo em América Latina. Já há uma abertura, mas o mais importante é que estamos criando uma ferramenta que poderá ser utilizada por los projetos durante a implementação das obras, ou se ocorre um outro brote do Covid-19. E nós sabemos que o impacto da pandemia em termos socioeconômicos, eles vão aliar dessa etapa de alguns meses. E aí, claro, que é importante reconhecer a necessidade de ter conectividade de rede nessas áreas informais, incluindo, por exemplo, a dificuldade de ninhos a continuar com a escola e generar instrumento para a toma de decisão. Então, eu quero dizer a vocês que não é fácil, são muitos desafios, mas nós estamos muito bem apoiados por el governo e por uma rede de instituições da sociedade civil que está apoiando, por exemplo, com comedores, com olas, com instalação de lavamanos. Então, nós estamos já chegando à etapa de implementação das encuestas e aí com o governo generar as respostas de curto, mediano e largo prazo a essas comunidades. Como estamos sendo acompanhados pelo governo, é possível, depois desse piloto, levar a plataforma a outras áreas vulneráveis de Paraguai. É isso, muitas graças a todos pela oportunidade. Muitas graças, Márcia. E nesses casos de Clementina e de Márcia, podemos entender a necessidade de ter buenos dados e que os dados nos ajudem a tomar decisão. A próxima charla será de Pablo, será em inglês. And Pablo will share with us the use of data to making better decisions, and will share with us some cases where he has worked in the past, what he's working right now in Recife, and just maybe making the case of the importance of data and how smart cities are leveraging data to making better decisions. Pablo, the floor is yours. Thank you. Thank you, Mauricio. Thank you all. Just let me, I'm starting the presentation here. Can you see the screen? Yes. Okay, thank you. Hi, thank you all. I'm going to start presenting some very brief background information about how I and my team, we are working with data in different projects for different cities
And our main goal is how to use social and real-time data to build a more democratic government. I'm going to speak about this background information for 5 minutes, and then I'm going to share what we're doing to Recife, okay? The city of Recife. I would like to start with these. In October 2009, the city of Rio de Janeiro was chosen to be the Olympic host in 2016, but just a few months later, we had a huge flood in Rio. Then the mayor decided to use and to create a structure in the city to use data to better manage and to integrate all the secretariats to design projects based on data. Okay, one of these projects was called Pensa, Big Data, Room of Ideas. I was the leader of this project, and we start capturing data from different data sources from the private companies and the public sector to try to design projects based on data. A few examples: we used Waze data to measure the traffic evolution in the city, where the traffic starts, when it ends, how to deal with this traffic. For instance, how a traffic that was a jam that was causing another jam 1 hour later in a different area of the city. We start to measure the traffic losses. I'm not going to share details, but we were able to find the 30 worst areas in the city and to evaluate the costs of the solution against the cost of the traffic. We did the same to fight the flood spots in Rio using Waze data or call center data and bus and the number of citizens passing through it, flood spot. We create a rank, and using this rank, we were able to focus on the main areas. And with that, even with not much resource to fix the problem for at least 80% of the citizens. Just a second. I think my keynote freeze. Oh, I'm sorry. Are you seeing a black screen? Yes. So while Pablo is fixing his computer, just to remind everyone that we have the chat. So please send your questions via chat and we'll address them. Oh dear, I have a problem here. That just let me try to stop and share again. Mauricio, I'm sorry, but can you stop the sharing? I don't know if you can stop. Mauricio? So I don't know, Luis, if you can stop his sharing or not. Just let me try to. Okay, I was able to stop that. But my screen is totally black. So maybe while you try to bring your computer back, we can ask some questions to Marcia and Clementine. Okay. So Clementine and Marcia, I'm going to ask a question for both of you simultaneously. So I think the project is really, really nice. And I feel very, very proud of being part of your teams for the passion that you're doing and everything you did on behalf of the most needed people, either in João Pessoa and also in Paraguay, Chacarita. So we understand about some challenges and so on. So that was maybe the experience about, coming with some ideas. You have a project pretty much done, and then came back and bring the technology in less than 3 months. And you have a lot of things that you've been doing to bring the impact. So that was about this idea, about how you figure out how they click, and what's the expectation that you have for the future in using more technology on behalf of the people.
And I say that in English, sorry. Okay, don't worry. I can start, but I will shift to Spanish. Maurício, primeiro que é um tema muito interessante quando começamos. Pablo, quando tu vuelvas aí, diga e volvemos a ti. O que passou comigo foi justamente chamar a Padre Velasco quando ele me dito assim, Márcia, eu quero ajudar, mas eu não sei onde estão os problemas. Isso para mim foi o clique para buscar a cápsula e pedir elaboração, um apoio para construir um módulo. E eu penso que é super importante ter informação, o uso do meio digital. Eu penso que um dos temas mais importantes que essa pandemia que mostrou ao mundo é que é importante, porque todas as famílias que não têm acesso à internet têm problemas em continuar a trabalhar, os ninhos não têm como ir a continuar seus estudos, o impacto é muito forte em áreas informais. Então, eu penso que também a dificuldade de lograr acesso a essas famílias, não? Para ter uma informação das próprias famílias. Então, eu penso que também o governo está percebendo também a importância de ter ferramentas georreferenciadas que ajudem na toma de decisão. Então, eu creio que essa oportunidade que estamos tendo em Paraguai, que está sendo acompanhada pela sociedade civil organizada e por el governo, poderá trazer muitas respostas importantes a nossos projetos e a outras estratégias que o governo de Paraguai pode tomar em áreas informais. Gracias, Marcia. Clementine. Bueno, coincido totalmente con Marcia y lo interesante que podría comentar es que a mí lo que me dejó obvio este ejercicio es la importancia del preparedness, del nivel de preparación en general, independiente de cualquier crisis, por la gestión de tus datos, con tu capacidad de tener datos confiables de manera rápida y también con la articulación institucional, que creo que es la segunda pierna que hace con que un municipio o un gobierno cualquier tiene la capacidad de contestar rápidamente. Una cosa interesante es que en mi cartera tengo 3 municipios. Los 3 tienen un nivel muy distinto de familiaridad tecnológica, vamos a decir, en términos de plataforma georreferenciada, de propia familiaridad de los equipos técnicos con aplicativos. Esto se nota cuando en la pandemia comienzas a hacer todas tus reuniones por videoconferencia, ¿no? Que es la base. Ahí ves a dónde es fácil porque ya es costumbre y a dónde les cuesta más. Y básicamente las 3 ciudades con las cuales trabajo tuvieron la misma meta de hacer transferencia, ayuda a grupos vulnerables. Una lo hizo en menos de un mes, que es Niterói, ya tenía todas las bases de datos, ya tenía el sistema georreferenciado hasta que les ayudaste a montar en el principio de nuestra operación, ya tenían todo en el lugar. Consiguieron desarrollar un aplicativo en 2 semanas, ya tenían el personal capacitado y ni nos preguntaron nada, se fueron adelante porque tenían toda la estructura y los datos ya estaban muy fáciles de filtrar con todas las bases de datos de los taxistas, de las escuelas públicas, etc. San Luis, que es la otra ciudad además de João Pessoa, no tiene nada de esto y no consiguió, de hecho, hacer el programa que querían, que era un cash transfer para unos ambulantes. Y João Pessoa se quedó en medio de que había empezado a trabajar, pero era todo iniciante. Entonces creo que un aprendizaje es que, es un poco obvio lo que voy a decir, pero el nivel de familiaridad que ya tienes con la gestión de datos y con el hecho de que la política pública sea basada en evidencia, como lo demostró Marcia, es absolutamente fundamental en la capacidad de responder a la crisis. Ok, muchas gracias, Clementine. Pablo.
The floor is Yeah. back. Let me try again. My computer totally freezed and restarted. Just let me try again. Okay, so while we're trying, Okay. you can put the background sound. Let me try again. Okay. Okay, can you see the presentation? Yes, Dado. Okay, so I will jump straight to the new project called Dado, which is Dados e Análises para Decisões Operacionais. It's a partnership among the city administration of the city of Recife and the Porto Digital. What we are developing there, a model of coexistence with COVID-19, okay? Just to let you know, the Porto Digital in Brazil, it's more or less like or Silicon Valley, okay? We have a partnership among the city of Recife with a lot of universities in the city of Recife and more than 250 companies embarked in the Porto Digital as Neurotech, Sertel, Accenture, Context, Oi, Microsoft, Samsung, Motorola, etc. Okay? So this is a newspaper from maybe 3 days or 4 days ago from 18, saying that Pernambuco is one of the states in Brazil or the best state in Brazil that is maintaining the RT is the number of new infections below 1 for 19 days. What we're doing there to help the city, the mayor, to do that. We're developing a project using all the data we have in the city, official and non-official data, to create an indicator of global risk, local indicators, and to design an easing rules and restrictions for the city. Just let me explain a little bit about these three main aspects. The city risk indicator, we're using the isolation index, new cases, just let me close this, okay. The new cases, new death, ICU demand, ICU occupancy rate to create indexes for the city, okay? Just here, what we're doing, we're using data provided by a private company called InLoco, which is a company that has data from more than 60% of the citizens' location data based on cell phones in real time. So we are using this data to measure the impact of the public decision on the isolation index. So as you can see here, when we prohibited events and agglomerations, then the decree of calamities is closing the stores, closing the schools, and the beaches closing, and its impact on the isolation index. But more than this, we're comparing the evolution of cases in Pernambuco, that you can see here, with the evolution of cases in Recife. The evolution of cases, the number of new cases per city, and a lot of different indexes I'm going to share, the reduction was even greater in the capital. Just let me show you how it's working. Here, I'm going to share, just let me share the dashboard we're using. Can you see my screen, the dashboard? Yes. Okay, this is the public dashboard we are providing for the citizens, okay? We have a lot of data regarding the number of new cases per week, the number of deaths, how it's, or how we are forecasting the number of deaths compared using data from the previous weeks, okay, and the number of cases. We are measuring the number of deaths, the number comparing Recife to Brazil and to Pernambuco, the state of Pernambuco, and we are also comparing the increase rate of each area. As you can see here, at the beginning in April, Pernambuco and Recife were very, very bad in terms of the increased rate of coronavirus cases, okay, especially when compared to Brazil. But after a few policies adopted, I'm going to explain these policies,
our number decreased really, really fast, going even below the number of Brazil. And now we are having this number very, very low, which means that we are not having much more cases as we had before. Here we have a different kind of analysis where we compare the city with all the cities around the city of Recife to see if we are receiving people from other cities and how we are evolving, in comparison to that. So as you can see here, when you have the percentage of cases compared, as you can see, Recife, which is this orange here, it's decreasing the number of cases in comparison to the areas around the city, okay? We're also measuring all the evolution and comparing the impact of the public policies adopted each day. So for instance, the closing schools, etc., and the impacts in terms of the rate, the pace of new cases. We have some academic analysis here that are not so important for us here, but it's to measure when the impact appears, the impact of each public policy appears in the numbers. We have these measured by every single neighborhood of Recife, and here you have an amazing chart that shows which neighborhoods started to have the case earlier and how the cases were spreading among other neighborhoods. So this is the percentage. When you have this in red, means that that neighborhood had a very high number of cases per citizen and how it's spreading to other neighborhoods. So you know where to focus after probably the next neighborhood that's going to have the epidemics increasing, okay? And we're also doing the location data, analyze it with the data of cases and the number of citizens to understand where in each neighborhood of Recife, the number of cases is increasing. So you have here a map with the isolation index, and here you have the number of new cases just for the last 24 hours. And as you can see here, you have areas with a very high isolation index, but also with, a very low isolation index, and also with a high number of cases. This is important for us to compare the impacts of the isolation in the number of new cases. We did this in a very different types of views. So you have the number of cases, new cases, and the cumulative case per neighborhood. And we also have the cases by gender, etc. And just let me show you another analysis we have. This is the public dashboard, okay? Here the citizens can see all the numbers of the city in terms of ICU, etc., okay? But we also have this data, this other dashboard that is exclusive for the mayor and the secretaries of Recife. What we're doing here, we're using indicators that compare the evolution rate of different aspects. For instance, you have the number of ICU occupancy compared to the average of the last 7 days, which means we are comparing the occupancy of today with the average of the previous 7 days. And with that, we can say if the city is in the green, orange, or yellow phase, okay? So we are using these. As you can see here, we had an increase, but this increase was caused by this decrease here, because as we're comparing the average, here it's not the number of cases, but it's something that is showing us if this indicator is going bad or is going better, okay? We are comparing the number of ICU occupancy, the number of nursery occupancy, etc. Okay, number of new cases, number of new deaths, and with this we can see in details how
these numbers are evolving during the last 7 days and during the last 14 days. We also have these other indexes here. We're measuring the number per habitants. These are all per habitants, not a moving average as the previous one, and all the historical data. We're going to end, but I need to show a lot of different things also. How we're measuring how the disease is spreading through the city. We are using this map of how the citizens move around the city using the in-loc data. And with these, we are able to see, for instance, the comparison and the clusters we have in the city that are working, that are linked. So people living here usually works here, etc. Okay, these are the big clusters in the city, which means that when we focus our attention in one area, probably you are not going to produce effect in the other area, etc. So we need to design different policies for different areas of the city. Just let me go back to the presentation to go straight to the point, which is how we are designing our opening plan. We are using the city indicators, the neighborhood indicators, and the sector indicators, which are created like these. Just let me show you in details here. We have different kinds of occupancy. For instance, production line feeder, auxiliary, food service, raw material, and technical workers. With this kind of workers that work in each area of the city, we have the risk for each kind of job. And with this risk by kind of occupation, we're able to measure the risk indicator of each area of the city, okay? So this project was developed by the American Department of Labor and Employment in USA. It was translated to Brazil by the COP, UFRJ, Federal University of Rio de Janeiro, and we are applying this in Recife. So we created clusters of activities. So we have activities of type A, B, C, D, etc. And we have this map here. We have the risk in the X and the relevancy in terms of jobs in the city of Recife. With this, we are able to measure. This A, for instance, has low risk and low relevancy for the city, and so on. So if the mayor decides to prioritize security, he would choose this evolution, A, C, E. If he's prioritizing relevance in terms of economical impacts, he would choose to open first G, then E, then H, etc. Okay. With all this data, we created this map. We have 5 different stages, 5 different phases in Recife: red, orange, yellow, green, and blue. And each of these stages has 2 sub-stages. When you have the demand for ICU increasing or decreasing or stable in a high level, the number of new cases per day, the number of deaths compared to the average of the previous 7 days, etc., you can automatically set the city to a new level or to a higher or lower security level. So just let me show you the activities we are going to open depending on that stage, okay? So you need to imagine a 3D dimension, a 3-dimensional matrix with the risks here, with the activities and the number and the impact in terms of employment, etc. With these, we can choose. We're in the system automatically choose if you are in the red or orange area and what we open. This is a little bit different of other strategies developed by other cities because, of course, we have the mayor working with us
2 times per week, analyzing this, all this data and deciding what to open, what to close. But the system is able to say, okay, you can now open this, you can now go to the orange area, you can now go to the yellow area, but the final word will be, of course, is always of the mayor. And using this, we were able to have a very, until now at least, a very safe reopening of Recife, because you know where to open, what kind of sector, what kind of activity, and the impact it's going to cause in the city. We are now in the orange phase. We're not going to open things before the system allows us to go to yellow. But the good news is that we are probably going to shift to the yellow phase probably in a week or 10 days, because all the indicators, as you can see here, are declining. So when you have these indicators declining, we are able to go to the yellow stage and open the areas, okay? I think that is the presentation. I was supposed to end by 5 p.m. It's 5 p.m. That's it. I'm sorry to run and to not explain in details, okay? No, thank you very much, Pablo. Excellent presentation as well. So I think we have some questions. I'm going to start by you. So we got one question regarding the modernization of administration. What are the main challenges that, this is for the all panelists, that you think that's happening in the relation in terms of digital governance and decision-making, data-driven decision-making, for example? So what are the main challenges that the municipalities or the government institutions are facing in terms of modernization of their administrations? Who should answer? You, starting by you, and then we go Clementina and then Marcia. Okay, you want to start, Clementina or Marcia? Go ahead, Pablo. Okay, so the main challenge, as far as I have almost 10 years working with data for the public administration, okay? Most of the times the technology is not the main challenge. You have people able and interested in to work with the city administration to design good projects, etc. You can sign contracts with the private sector to help with the academia to provide specialists, etc. But you need to have something that is very, very important. The mayor buying your idea. You need to have someone with a very high level in the city administration able to buy and to take part on the projects. Otherwise, you end by developing a lot of different dashboards, different charts, etc., but without any effect for the citizens. So I believe that the main challenge for me appears to be to have good, a very good support from the mayor or from the high level of the city administration. Okay. Anything related, for example, for data protection or security or privacy, anything that you want to touch about that? Yeah, we have our data protection law in Brazil right now, but it's not yet being applied. But right now, our main challenge in this area is to, you see, we're working with public data, okay? Sometimes are private data, but always anonymized as being local data. They're always anonymized. We only have the number of people in a certain area. And this kind of challenge is very, very important, very, very relevant, but especially when you are working with data identified data for citizens, etc. I prefer to reach fast results, to try to deliver something in the short time we have, to work with anonymous data. But I don't think the cities, at least the cities I know, are well prepared to work with non-anonymous data. The security
I prefer to not use these private data and to not pay as much attention to security and to privacy, because it would be a huge challenge to face right now. And I don't think you really need identified data to produce this kind of analysis most of the time. Thank you. Clementine, ¿cuáles son los desafíos de la modernización de la administración que tú crees? Bueno, grande pregunta. Veo que tiene tres subpreguntas, ¿no? La primera era de gobierno digital. Yo coincido mucho con lo que dijo Pablo, voy a complementar, la verdad. Para gobierno digital, yo veo que uno de los desafíos importantes también es la cultura administrativa. Es que muchas veces tienes la voluntad, pero la cultura administrativa te pone, está poco preparada, veo, para innovación. Tiene procesos administrativos de control o de licitaciones públicas que todavía están muy poco adecuados a algunas situaciones o algunos productos que son más digitales. Les presenté el aplicativo en João Pessoa, pero para serles totalmente sincero, tuvimos la suerte de que el equipo que lo desarrolló ya había sido contratado. Estaba trabajando en el centro de control, en el CCC, estaba el equipo y luego los movilizamos sobre este tema. Pero si tuviéramos tenido que hacer una contratación en el momento de la crisis, ciertamente no les podría decir hoy que la campaña empezó la semana pasada. El segundo subtema era la cuestión de la tomada de decisión basada en datos. Esto yo veo que, bueno, estoy de acuerdo con el desafío que dijo Pablo. El alcalde definitivo o el gobernador o quien sea lo tiene que querer y lo tiene que comprar. Y yo veo también mucho desafío de coordinación interinstitucional, porque una cosa es tener el dato, pero la otra cosa es saber que tu vecino lo tiene. Entonces, muchas veces vas a tener protección civil que tiene muchos datos sobre gestión de riesgos, pero cuando es salud que tiene que intervenir, no sabe lo que tiene protección civil, etc. Entonces, me parece que flujos de trabajo colaborativo también son muy importantes y por esto que en João Pessoa estamos trabajando con esta óptica del CCC. Y por último, sobre la cuestión de privacidad, yo diría que tuvimos el problema inverso. Como una sorpresa, la Controladuría General del municipio, el órgano de control interno, nos desafió porque nos pidió para publicar el nombre y el número de documentación oficial de cada beneficiario. Mientras nosotros estábamos súper preocupados con el contrario, con la confidencialidad de datos, a dejar claro que todo esto solo se quedaba en la unidad de gestión del programa, etcétera. Entonces acabamos con, por un lado, datos totalmente abiertos porque hace parte de la ley de transparencia de gastos públicos y por otro lado, datos más cualitativos de nuestras encuestas y que ahí sí tienen informaciones confidenciales que vamos a utilizar para nuestras intervenciones, pero de manera restricta, vía alcaldía. Pues gracias, Clementine. Marcia, ¿tú quieres añadir algo? Sí. Eu queria dizer, por exemplo, que acá temos alguns exemplos muito distintos, não? Por exemplo, eu conheci a Porto Digital em Recife, então tem uma larga experiência, então o nível de resposta que pode brindar a municipalidade para a toma de decisão é espetacular. Então, eu sempre, desde que comecei a trabalhar com o tema de cidades inteligentes, me parece que o tema são duas patas, há a pata pública e a pata privada, e podemos añadir aí o setor de conhecimento, universidades e também o tema de participação da população. Então, tudo isso tem que estar juntos para que as coisas funcionem e eu estou de acordo com todos de que é necessário ter liderazgo forte a nível nacional ou local em relação a dar importância ao tema de governança digital e que está claro com a pandemia como isso afeta de forma desigual as pessoas que têm acesso à tecnologia e as pessoas mais vulneráveis. O segundo tema, que é o tema
el tema de toma de decisão, estamos agora, por exemplo, em Paraguai, justamente com o desafio de o que vamos fazer com os dados, não? Então, se há que se criar dentro do governo o nível de resposta que essas áreas necessitam, não? Principalmente para a retomada da vida em nos próximos meses, não? Principalmente com o impacto econômico que já sabemos que vai ter toda a América Latina. E o tema de privacidade, isso é um tema importante. Por exemplo, nós estamos usando dados de censo e essas informações nós estamos dentro do sistema tendo grados de proteção de dados, não? Então, existem distintos grados de autoridade para trabalhar a informação que pode ser dentro das instituições serem ativadas e aquelas que podem ir a público. Então, esse é um tema importante. A Brasil há regulação federal, estamos trabalhando com o nível de regulação também em Paraguai. Muchas gracias, Márcia. Temos uma pergunta para Pablo. Pablo, how are you verifying the accuracy of data in the dashboards? Mute. Okay. This is a great question because we have this problem in terms of official data. Okay, we're not testing as much as we should. We're only using data at least at the beginning of the pandemics with a very poor accuracy in terms of the number of people infected, number of deaths. But this data has been improved by the city administration all around in Brazil. Okay, we're testing much more right now, so we have better data to work with. And in terms of private data, as the in loco location data, it's we're working with the around 60 to 70% of the citizens, 60 or 70% of the citizens of Recife has apps in their phones that informs their location to this database of in loco. This data is totally anonymized, but as we have more than 60% of the citizens providing this data, we can be very sure that at least this data is the best data we can have. We're not totally sure that this data is scientifically precise. Okay, if you want to measure the exact number of people going from one street to another street to another neighborhood in the city, it's not the right tool, but it is the right tool to measure the big numbers in the city in terms of how the people is moving, etc. We have a problem with this kind of data provided by cell phones. That is, of course, children usually don't have cell phones. Elders usually don't have cell phones. The poorest people in the city don't have cell phones. To avoid this kind of problem, the mayor has ordered the social security team of the city to go to provide some kind of support as that one you are providing, the IDB is providing in João Pessoa, for instance, creating a form with the name of the citizens in the situation, etc. But we are not measuring these movement around the city. This is a problem, of course, but the alternative is worse than use this, that is, do not use any data. Muchas gracias, Pablo, Clementina y Márcia. Estamos chegando ao fim de nossa excelente apresentação. Eu quero fazer só um comentário de cierre. Se nós nos recordamos dentro do BID, dia 13 de março, viernes. Para muitos em América Latina e em Brasil, viernes 13 é um dia de mala suerte. Mala suerte, não sei se foi mala suerte ou não, mas se miramos a parte do Covid, se hubiera ocorrido há 10 ou 15 ou 20 anos antes, sem os teléfonos celulares, sem Google Maps, sem uma certa tecnologia, por seguro, a situação ia ser muito pior. As coisas estariam muito mal sem a tecnologia. E nesse contexto de muitos problemas, eu creio que temos muita sorte.
Tenemos suerte de tener Clementine, Marcia y Pablo y todos nuestros equipos del BID y muchos también de otras organizaciones que están trabajando pensando en las personas. Las tecnologías son solamente un medio para alcanzar lo que queremos. Sin las personas, nada disso vale. Es por eso que creo que o que nos presentaron hoy, Clementine, Marcia y Pablo, que muestra con mucha pasión o que se puede hacer, que las ideas salen con un problema, que viene en situación mucho, mucho diferente y que ellos te llaman a las 2 de la mañana, como me llamó una vez Pablo, o Clementine con varias reuniones que está toda la hora pendiente, o Marcia con su pasión, con los líderes comunitarios, etc. Son esos tipos de ejemplos que nos dan mucha esperanza y mucha voluntad de saber, mira, podemos hacer mejor, estamos trabajando en el BID, estamos trabajando en otras organizaciones, nos hace hacer la diferencia. Es por eso que quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a ustedes y todos los colegas del BID también, que estoy seguro que todos hacen mejor en busca de mejorar la vida de las personas y en ese momento del COVID también salvar la vida de las personas. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias por sus palabras, Mauricio. Un abrazo a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Hasta. Chao, qué bueno veros a todos. Qué bueno. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Thank you, Alan. Thank you also, Laura, for all the support that you guys gave us. And without you, we would not, and also Luis, the technical support as well. Thank you very much. Gracias a gracias. todos.